Paz do Senhor para todos, uma excelente madrugada, uma noite abençoada, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e fortalecendo na grandeza do seu nome. Hoje vamos estar lendo aqui 1 Reis 3, que vai falar sobre Salomão, vai continuar aqui falando sobre Salomão, onde Salomão começa a exercer o reinado depois da morte de seu pai. Salomão então começa a guiar o povo, a direcionar o povo e a receber as beneficências de Deus e aprender com o Espírito Santo de Deus e aprender cada dia mais a valorizar a palavra de Deus, né? Daquilo que seu pai já tinha passado. Seu pai Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi recebeu as suas beneficências, foi um rei próspero, foi um rei vencedor de grandes batalhas, foi um rei que guiou o povo, foi um rei humilde. Então, todos os predicados a qual Davi teve, ele tinha passado para o seu filho através de uma palavra, conversando com seu filho antes da sua morte, para que seu filho pudesse seguir os seus passos, seguir os passos de Davi, fazendo a vontade de Deus, né? Então vamos estar lendo 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. A epígrafe diz: Salomão pede a Deus sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor: Salomão amava o Senhor, andando no preceito de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande beneficência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes tão grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo. Aleluia. Que elegeste povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teu inimigo, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras do teu coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois de ti o haverá. Também até que nem me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os oficiais. Aleluia.
Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus fala com Salomão através de sonho. E ainda hoje o Senhor fala conosco, né? Se nós buscarmos a face do Senhor, se andarmos em retidão, se buscarmos entender a sua palavra e fazer a vontade do Senhor, consequentemente, essas coisas nos irão ocorrer também. Às vezes estamos em dificuldades, em lutas e queremos, né? E queremos aí buscar o entendimento da parte de Deus e muitas das vezes ficamos perdidos, né? Sem saber como receber do Senhor. E o Senhor aqui ele nos mostra claramente que Ele fala conosco até através dos sonhos. Mas para isso é necessário que eu e você, nós andemos em retidão, porque o Senhor pode usar um profeta para falar contigo, o Senhor pode falar contigo diretamente através do sonho, o Senhor pode falar contigo através da sua palavra, né? Quando vamos buscar ao Senhor, lemos a palavra de Deus, oramos a Deus para que Deus fale conosco, e Deus se manifesta para nós de várias formas, né? Ele se manifesta para nós de várias formas. Às vezes, como eu já disse, no sonho, às vezes através da palavra, e de várias outras maneiras o Senhor se manifesta. Às vezes o Senhor usa até uma criança para te dar o saber de alguma coisa. Uma criança de repente do nada vem e fala uma certa coisa que de repente você precisava escutar, né? Então nós vamos ver que Deus Ele tem seus momentos, suas horas, né? E os seus modos operantes para falar com cada um de nós. Então Salomão, ele mesmo ali no sonho, né, ele parlamentando com Deus, mesmo ali no sonho, Salomão não pede, embora fosse um sonho, mas aqui eu conjecturando, acredito que foi um sonho real, assim, ele vivenciando aquilo ali. Salomão não chegou, pediu riqueza, Senhor, não, eu quero ser o rei mais rico, eu quero ter muito dinheiro, muitas posses, eu quero ter muitos escravos naquele tempo, né? Muitos escravos, muitos serviçais, muito gado. Não, Salomão, ele pede sabedoria para discernir as coisas de Deus, né? Para discernir, para poder guiar o povo, para poder, no momento certo, falar com Deus e pedir orientação, e quando ele abrisse sua boca, que não fosse ele, mas fosse o Espírito de Deus falando àquela pessoa que necessitava ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Então nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de paz. Se eu e você hoje, né, eu não nasci em berço evangélico, né, pelo contrário, alguns de vocês também não nasceram, e os que nasceram vão entender o que eu vou falar. Hoje nós podemos deixar um legado para nossos filhos, orientando, falando, mostrando. Hoje está um pouco difícil, né, devido às circunstâncias do mundo, que o mundo tem oferecido. Hoje está até um pouco difícil para criar os filhos, mas você, com sabedoria, com jeito, com inteligência dada por Deus, você pode orientar os seus filhos, e ele pode te ouvir, e ali ele pode entender que sem Deus não somos nada. Sem Deus nada podemos fazer. E convertê-los a seguir a Cristo. Então Salomão, ele ouviu seu pai, né? Ele ouviu seu pai na beira da morte, no leito de morte. Seu pai fala com ele e dá a ele ciência de que se ele andasse nos estatutos do Senhor, que se ele cumprisse as ordens do Senhor, ele poderia ser abençoado, poderia ser fortalecido.
poderia receber a graça de Deus. Então nós vamos entender, irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também faz prosperar as nossas gerações vindouras. Ele pode abençoar o teu filho, Ele pode abençoar o teu neto, tua neta, né? Ele pode abençoar a tua família através da tua obediência. Então, quando Salomão, naquele sonho, fala que ele não queria nada de riqueza, nada disso, ele queria simplesmente sabedoria, discernimento, para poder julgar aquele povo, que era um povo numeroso, que não se podia contar. Então Deus dá sabedoria a Salomão, e a Bíblia vai dizer que Salomão foi o rei mais rico, o rei mais rico, mais sábio, que já existiu na face da terra. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes queremos pedir a Deus coisas fúteis, coisas que são passageiras, coisas efêmeras, que não vão chegar a lugar nenhum. Mas quando você adquire sabedoria, quando você adquire experiência, humildade, você tem um legado para deixar. Quando você pede a Deus algo que não seja para você propriamente dito, porque eu costumo dizer que Deus conhece a minha e a tua necessidade. Ele conhece aquilo que eu preciso e o que você precisa. Então, no momento certo, Deus, Ele vai te dar aquilo que você precisa. O suficiente para que você viva bem, para que você viva em paz, viva em tranquilidade. Porque às vezes, irmãos, há pessoas que não sabem lidar, digamos, com a riqueza. Então não adianta você pedir riqueza se você não sabe lidar com a riqueza. Não adianta você pedir um avião, assim comparando, se você não sabe pilotar um avião. Concorda comigo? Então você tem que pedir aquilo que lhe é cabível. E o Senhor pode acrescentar mais. Ou seja, você pede um Fusca, o Senhor pode te dar uma Mercedes. Ou você pede um Fusca, o Senhor pode te dar até um avião. Mas primeiro Ele vai fazer com que você se capacite a pilotar um avião. Agora, eu não posso pedir um avião se eu não vou saber pilotar. Mas quando eu humildemente peço ao Senhor uma coisa pequena, o Senhor me dá até infinitamente mais do que eu mereço, do que você merece. Eu sou testemunha disso. Alguns dos irmãos que vão ouvir essa palavra sabem do que eu estou falando, como Deus abençoa a minha vida. Então, irmãos, nós temos que ser fiéis, nós temos que andar em retidão, nós temos que fazer a vontade de Deus, buscar ler a palavra de Deus, buscar estudar a palavra de Deus, para que nós venhamos cada dia mais ter comunhão com Deus. Então, que nós venhamos aí aproveitar esse ano de 2021, que está aí se iniciando, estamos no mês de janeiro, que nós venhamos buscar mais o Senhor, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, que nós venhamos ser mais humildes, mais voluntariosos na obra de Deus, porque isso é importante, que nós sejamos voluntários na obra de Deus e principalmente que façamos a obra de Deus com zelo. Porque quando você faz, não buscando recompensa, logicamente que não, você faz de bom coração. E Deus, Ele não deve nada para ninguém. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus vê o teu esforço, a tua vontade, a tua humildade e Ele te abençoa. Na igreja,
há pessoas que falam: ah, não vou fazer porque é pastor, ou quem tem pastora, né? Ah, não vou fazer porque é pastor para pastora, eu não vou fazer. Mas pense bem, você não está fazendo pastor para pastor, você está fazendo para Deus. A mesma coisa quando devolvemos o dízimo ao Senhor, os 10% ao Senhor. Olha como é que o Senhor é justo e bom. O Senhor te dá um emprego para você trabalhar, para você sustentar a tua família. Ele te pede 10%, 90% é teu, para você suprir as tuas necessidades. E detalhe, quando você abençoa a casa do Senhor, o Senhor te retribui mais e mais e mais e mais. É o caso de Salomão. Tem uma parte aqui que eu li, que não sei se os irmãos prestaram atenção, em que Salomão sobe nos altos para sacrificar, e sacrifica 1000 bois. E como eu já disse, Salomão foi o rei mais rico, então ele sacrificou aquilo ali, mas Deus devolveu a ele 3, 4, 5, 6 vezes mais do que aquilo que ele sacrificou. Não que seja troca, não é troca. Deus ele não faz barganha com ninguém. Mas Deus vê o teu coração, a tua humildade, Ele sonda o teu coração, sabe o que você está fazendo, não para aparecer, não para se amostrar, não para dizer que você é o melhor, mas você está fazendo com o coração puro e sincero. E Deus ama os humildes de coração. Deus ele se rende a um coração quebrantado. Então, irmãos, nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas Deus nos acrescenta. Ou seja, haverá momentos em que você não precisará correr atrás das bênçãos. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso combater na tua porta. Olha, eu trouxe aqui isso aqui para você. Olha, Deus mandou eu te dar isso aqui. Então vai haver momentos que você vai receber, que você não vai nem entender. E mais um detalhe. De repente Deus vai usar até o teu inimigo, aquele que te joga calúnia sobre você, aquele que te aponta, aquele que fala mal de você, para vir te abençoar. Porque a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença do teu inimigo, para que ele possa ver a vitória, para que ele possa ver a tua vitória. Então Deus ele faz assim. Mais à frente nós vamos ver as coisas que vão acontecendo com Salomão, as riquezas que vão chegando para Salomão, os presentes, né, que vêm enviados por Deus através de reis, rainhas e outros povos. Então nós vemos que Deus abençoa aos seus filhos, Ele abençoa aqueles que andam segundo o seu estatuto, segundo a sua vontade. Logicamente, nós somos seres humanos, somos falhos. Às vezes damos lugar à concupiscência da carne, deixamos algumas coisas do mundo às vezes nos atrapalhar. Mas prontamente quando pedimos perdão, não que você tenha que errar e ficar pedindo perdão, não. Procure sempre acertar. Mas quando falhamos de alguma forma, porque somos humanos, e nos arrependemos de coração, o Senhor, Ele nos perdoa. Logicamente que haverá uma consequência. Sempre há uma consequência.
mas o Senhor sempre nos perdoa e sempre nos abençoa. Então, que nós venhamos ser como Salomão, no seu início, um homem temente, um homem que seguiu as diretrizes de seu pai e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E que nós venhamos dar crédito à palavra, nos inteirarmos mais na palavra, nos fortalecermos mais na palavra, para que o Senhor cada dia mais abençoe a minha e a tua vida. Creia somente no Senhor, confia nele, porque tudo ele fará na tua vida. Amém? Então vamos estar orando para terminar esse vídeo. Desde já desejando uma excelente semana para todos, vocês possam receber suas bênçãos e possam estar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai querido e amado, por mais esta madrugada em tua presença. Quero te agradecer pelo dia, pela tarde, pela noite e por esta madrugada que se inicia. Pai, a cada um que vai ouvir esta palavra, a cada um que vai, Senhor amado e querido, meditar nesta palavra, a cada um que vai dar crédito à tua palavra, que ele possa, Pai, receber nos altos céus a tua palavra, que ele possa receber nos altos céus o teu perdão, que possa receber, Pai querido e amado, cada dia mais, Senhor amado e querido, de ti, e que ele venha saber que tu és Deus, que tu és um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que dá vida ao teu povo. Pai, abençoa cada um, Pai querido e amado, nesta hora, que tenham todos uma excelente semana, que a tua graça possa alcançar não só eles, mas como os familiares, e que tu possa, Pai, entrar com providência na causa de cada um, seja cura, seja uma causa no INSS, seja uma causa na justiça, seja, Pai, o que for, que tu possas, Pai querido e amado, dos altos céus derramar as tuas bênçãos, a tua glória, a tua paz sobre a vida de cada um. Toma nossos filhos, nossos netos, toma nossa família, nossa parentela, abençoa os nossos cônjuges e faça o teu mover, Pai querido e amado, sobre cada um, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e tenham uma excelente semana mais uma vez na presença de Cristo.